Há realidades que não se rasgam com força humana, portas que não se abrem com gritos, nem se forçam com as mãos. Existem mundos invisíveis que pairam sobre a nossa cabeça, esperando apenas um gesto silencioso para revelar sua existência. Não é à luz do meio-dia que esses portais se descerram, mas na quietude do espírito que decidiu pagar o preço que a maioria se recusa a pagar. Falo do jejum, não como um exercício de dieta, nem como um ato público que procura holofotes, mas como a renúncia secreta, feita no silêncio de quem anseia pela presença mais do que pelo pão. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Você já se perguntou por que tantos parecem viver alheios às realidades espirituais? Por que poucos veem, poucos ouvem, poucos tocam o que é eterno? Talvez seja porque poucos ousam se esvaziar para serem preenchidos. Poucos têm a coragem de dizer não ao corpo, para que o espírito diga sim ao céu. O jejum verdadeiro é um grito silencioso, um grito que sobe como incenso, um clamor que não precisa de palavras para ser ouvido. E aqueles que ousam atravessar essa porta descobrem que a realidade não é aquilo que os olhos veem, nem aquilo que as mãos tocam. Descobrem que existe um banquete preparado além da fome. Descobrem que a visão espiritual, aquele dom raro, aquela sensibilidade que muitos invejam, mas poucos compreendem, é frequentemente desbloqueada no campo da abnegação. No terreno em que se semeia renúncia, colhe-se revelação. Não estou prometendo aqui uma fórmula mágica. Deus não se dobra aos caprichos humanos, mas existe um padrão, uma trilha secreta que poucos trilham, e essa trilha passa, inevitavelmente, pelo vale da renúncia. E é nesse vale que os olhos começam a se abrir. Quando você jejua com o coração certo, algo invisível acontece. Suas antenas espirituais são erguidas. Aquilo que antes era ruído vira melodia. Aquilo que parecia confuso se torna claro. Você não apenas vê, você percebe. Você não apenas ouve, você discerne. Mas atenção, não basta jejuar de pão e água, se a alma continua cheia de orgulho, ressentimento, ganância ou distração. O jejum que desbloqueia as visões é aquele que esvazia a alma tanto quanto o estômago. Não é a fome física que move o céu, mas a fome espiritual. É quando o jejum se torna oração viva. Quando cada batida do seu coração ecoa um "Venha, Senhor". Quando cada gota de suor, cada dorzinha incômoda, cada tremor de fraqueza é oferecido como um incenso silencioso diante do trono. Nesse estado, você não está apenas jejuando, você está acendendo. Pouco a pouco, a névoa que cobre o mundo espiritual começa a se dissipar. Como um viajante que sobe uma montanha e vê as nuvens ficarem para trás, você começa a vislumbrar horizontes que antes eram apenas sonhos. As visões vêm, não como delírios ou fantasias, mas como realidades mais sólidas que as paredes do seu quarto. Você verá, ouvirá, perceberá e entenderá que sempre esteve rodeado de realidades que agora, finalmente, seus olhos são dignos de contemplar. E o que acontece a seguir é ainda mais profundo. O seu coração se torna um terreno fértil para os sonhos de Deus. Mas, antes que eu te leve a essa experiência sublime, preciso lhe mostrar o que bloqueia essas visões, mesmo entre os que jejuam. Pois há um segredo que poucos entendem, e sem ele, todo esforço pode se transformar em frustração silenciosa. E esse segredo será revelado na próxima parte, onde mergulharemos ainda mais fundo na anatomia do jejum, que verdadeiramente desbloqueia as visões. Prepare-se, o véu está prestes a ser rasgado. Talvez você pense que o jejum, por si só, já seja suficiente para atrair visões e revelações. Mas existe um bloqueio invisível, mais espesso que o aço, que muitos carregam sem perceber: a motivação errada.
A sede por experiências sobrenaturais pode facilmente degenerar numa vaidade disfarçada. Muitos jejuam para conseguir poder, para serem usados, para terem visões, e não para conhecerem mais profundamente o próprio Deus. É como tentar usar o céu como escada para engrandecer o próprio nome. O jejum que desbloqueia as visões não é movido pela ganância espiritual, mas pelo amor, pelo desejo genuíno de tocar o coração do Pai, mesmo que nenhuma visão venha, mesmo que o céu permaneça em silêncio, mesmo que as cortinas jamais se abram. É o jejum da entrega, não da barganha. E, ironicamente, é justamente quando não buscamos as visões pelo espetáculo que elas vêm pela comunhão. O jejum puro é uma oferenda silenciosa. É dizer: Senhor, não busco tuas mãos, busco teu rosto, não desejo teus dons mais do que desejo a ti. Quando esse tipo de entrega se torna real, as visões se tornam consequência natural. Não como prêmio, mas como extensão da amizade com Deus. Você começa a perceber que o véu nunca esteve no céu. O véu estava nos seus olhos. E à medida que o véu se rasga, você percebe que o mundo não é como parecia ser. Você verá realidades celestiais cruzando os corredores da sua casa. Você perceberá anjos que antes eram apenas intuições sutis. Você ouvirá o sussurro do Espírito, até mesmo nas batidas do seu próprio coração. E, mais importante que tudo, você verá o próprio Cristo caminhando pelas madrugadas silenciosas do seu espírito. Mas saiba, as visões não vêm para massagear o ego. Elas vêm para incendiar o chamado. Cada visão, cada revelação traz consigo uma responsabilidade. Viver à altura daquilo que foi visto. Não é apenas sobre ver, é sobre ser transformado pelo que se vê. Aqueles que recebem visões e continuam vivendo como se nada tivessem visto, correm o risco de tornarem-se cegos espiritualmente. Por isso, se você deseja verdadeiramente desbloquear as visões, prepare também o seu coração para obedecer ao que lhe for mostrado, pois Deus não revela seus segredos a corações indispostos a mudar. Conclusão. O jejum desbloqueia as visões não porque muda Deus, mas porque muda você. E uma vez mudado, preparado, purificado, o mundo espiritual não lhe será apenas revelado, mas se tornará parte do seu dia a dia, como um jardim secreto aberto só para você. Então, meu amigo, minha amiga, jejue, não apenas para receber, mas para amar, para se esvaziar, para ser moldado, para ver, pois no fim das contas, o maior milagre do jejum não são as visões. É o novo coração que nasce na travessia, que você tenha coragem de atravessar, e que quando os olhos se abrirem, você seja encontrado digno de caminhar nos corredores da eternidade. Mas há algo mais que poucos te contam, algo que separa os que apenas tocam a borda do manto dos que de fato entram na sala do trono. O jejum que desbloqueia as visões não termina quando o prato volta para a mesa. Ele apenas começa ali, pois quem começa a ver precisa aprender a permanecer vendo. A primeira visão é como um raio atravessando a noite. É intensa, inesquecível, mas breve. É uma promessa, não uma permanência. Se você não entender isso, passará a vida tentando recriar o instante em vez de trilhar o caminho da habitação. As visões mais profundas, aquelas que moldam destinos, são dadas àqueles que transformam o jejum em estilo de vida espiritual. Não apenas em períodos de sacrifício, mas em uma constante atitude de renúncia interior. Porque ver é perigoso. Quem vê, torna-se responsável. Quem vê precisa morrer para si todos os dias para não transformar as visões em adorno próprio. O perigo é tão grande que muitos que começaram vendo terminaram cegos pela vaidade. Eles trocaram o dom pela vitrine, o segredo pela autopromoção. Por isso, o jejum precisa ser não apenas um ato isolado, mas o nascimento de uma nova postura diante da vida, a postura do homem ou da mulher que entende que nada é seu. Nem as visões, nem os dons, nem a própria vida. Tudo pertence àquele que revelou. Essa consciência traz um temor profundo, mas também uma liberdade indescritível. Porque libertos da necessidade de impressionar, podemos finalmente nos tornar amigos de Deus. E é nesse ambiente de amizade
que as visões deixam de ser eventos e passam a ser conversas. Deixam de ser fenômenos e tornam-se comunhão. Você não precisa mais forçar o céu a falar. O céu fala porque encontrou um coração em quem pode confiar. E quando isso acontece, o jejum se transforma de sacrifício em deleite. Você não jejua mais para ganhar algo. Você jejua porque quer perder tudo o que impede a comunhão. Você não jejua para ver. Você jejua porque viu e agora não consegue mais viver sem aquilo que viu. Você não jejua para receber dons. Você jejua porque, tendo recebido o maior dom, a presença de Deus, não quer mais se distrair com as migalhas do mundo. Esse é o ponto de virada. O jejum que desbloqueia as visões é o mesmo jejum que desbloqueia o coração. Pois no fundo, ver é só um detalhe. O verdadeiro dom é ser visto por Ele, é ser encontrado fiel, mesmo quando ninguém está olhando. É ser transformado em templo vivo, onde o céu gosta de habitar. Não procure mais visões. Procure ser a morada onde as visões desejam repousar. E então, sem que você perceba, os seus olhos se abrirão para uma dimensão tão vasta e tão gloriosa que todo o resto parecerá pequeno. Você verá, você compreenderá e, acima de tudo, você se tornará. Pois aquele que jejuou por amor se torna um com aquele que revelou. E isso, meu amigo, minha amiga, vale mais do que 1000 visões. Talvez agora você entenda. Jejum não é moeda de troca. Não é esforço humano tentando comprar glória divina. É caminho. Caminho de rendição. Caminho de purificação. Caminho de transformação. Se você deseja ver, comece esvaziando-se. Se você deseja ouvir, comece silenciando-se. Se você deseja habitar o invisível, comece morrendo para o que é visível. O jejum que desbloqueia as visões é o jejum que desmonta a alma, desarma o orgulho, desfaz as máscaras. E é nesse vazio sagrado que Deus planta a eternidade. Hoje você foi chamado para essa travessia. Não uma travessia fácil, não uma travessia confortável, mas a única que vale a pena, que você tenha coragem de atravessar, que você tenha ousadia de renunciar, que você tenha fome, fome real a de Deus. Pois para aqueles que têm fome, o céu se rasga. Para aqueles que têm sede, as fontes invisíveis jorram. E para aqueles que perseveram, a visão é apenas o começo de uma vida tão profunda, tão misteriosa, tão gloriosa, que nem mesmo a morte conseguirá apagar. Vá, atravesse e veja. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.